Dentro desse sistema Kanban, eu tenho um abastecedor. O que esse abastecedor faz? Ele pega as peças que eu produzia no meu posto anterior e coloca lá na prateleirinha, que estava vazia. Assim como ele pega as peças que vão ser produzidas no posto posterior e leva até ele. Esse abastecedor é comum ter em sistemas Lean para eu não precisar ocupar o nosso operador, para o nosso operador ficar concentrado na tarefa dele. E o abastecedor, quem fica zigue-zagueando com as peças. Esse abastecedor, ele costuma trabalhar no que a gente chama de pitch time. O pitch time é o tact time, de quanto em quanto tempo eu preciso produzir uma peça boa para o cliente, vezes o tamanho do contenedor. O que isso quer dizer? Que o nosso abastecedor, o carinha que vai abastecer todos os postos de operação, ele fica circundando a nossa empresa de tempos em tempos. Esse de tempos em tempos a gente chama de pitch time. Ele tem que circular a empresa de meia em meia hora. Então o pitch time dele é de meia hora. A cada meia hora ele vem e abastece aquela prateleira. Isso é o que a gente chama de pitch time. Só que o pitch time a gente calcula ele igual ao tact time, que é de enquanto em quanto tempo tem que sair uma peça boa, vezes o tamanho do contenedor. É só mais uma formulinha para vocês. Mas agora vem a dúvida. Beleza, quando é um produto, eu vejo que tem um produto faltando na prateleira, vou lá e produzo. Mas e quando eu tenho 50 produtos, 100 produtos, 30 mil produtos? Quem que eu faço primeiro? Como que eu sei que aquele é prioridade? Daí vem o nosso planejamento pelo quadro RAID 1K. O quadro RAID 1K é onde eu coloco os cartões Kanban que necessitam de produção. E a partir dele que eu vou determinando quais são as ordens de prioridade, quais os itens que vão ser trabalhados. Então, chegou lá 3 pedidos, 3 cartõezinhos Kanban, vou lá e aloco eles dentro do quadro RAID 1K. Só que esse quadro é rotineiramente colorido. Ele tem 3 cores para a gente: a cor vermelha, amarela e verde. O que cada cor significa? Voltando lá no Excel, digamos que eu tenho essa mesma situação. Vou até apagar aqui as fórmulas para andar um pouquinho mais rápido. Tenho 4 motores a gasolina, 3 a diesel. Se o cliente B pega um motor a diesel, beleza, vou até colocar o Dzinho aqui neles para a gente saber que é a diesel. E o Gzinho aqui é de gasolina. Se o cliente B vem e pega um motor a diesel, beleza, eu ainda tenho 2. Mas eu tenho que soltar a ordem de produção, o Kanban, para o fornecedor A. Só que digamos que ele pega também mais um a diesel e mais um a gasolina. E o A ainda não acabou de fazer esse primeiro a diesel. Se eu seguir a sequência, pode ser que aconteça do cliente B, durante o tempo que eu estou produzindo, acabe com o estoque controlado do componente D, do nosso motor D. Se acabar o estoque e vier um cliente e pedir, eu não vou ter para entregar. Então eu tenho que passar na frente, de alguma forma, os pedidos D, por conta que aqui está quase acabando. Como que o Lean lida com isso? O Lean lida com isso por meio do que a gente chama de quadro RAID 1K. Como que esse quadro funciona? Basicamente, eu vou pegar os meus componentes que eu tenho lá no estoque e vou determinar qual deles é mais urgente, qual deles não é urgente. Então, por exemplo, o D de dado. Eu tenho 3 motores a diesel. O primeiro, eu vou dizer que não é tão urgente assim. Vou deixar ele de verdinho. Se o cliente B pegar, o A vai ver que tem um D a ser feito, um diesel a ser feito, porém não é tão urgente, porque eu ainda tenho mais 2 no estoque. Se eu pegar o segundo, o A já vai perceber que chegou um cartãozinho amarelo para ele, ou ficou na região amarela do quadro RAID 1K. Se eu peguei o terceiro, aí eu já estou ferrado. Então já vai chegar um cartãozinho vermelho
para o meu fornecedor A. O mesmo eu posso fazer para a gasolina. Coloco um verde, um amarelo e 2 vermelhinhos aqui, por via de dúvida. Como então que vai funcionar o nosso quadro Rei de 1K? Eu vou ter um quadro aqui em cima. Vou colocar aqui um quadrinho mesmo, no qual vou ter os componentes verdes, os amarelos e os vermelhos aqui no nosso quadrinho. Bom, o cliente B veio e pegou um diesel. Então, esse diesel vai lá para o verdinho. E pegou simultaneamente uma gasolina. Então, o cartãozinho vai lá para o nosso fornecedor A. Por enquanto, ele pode escolher entre um e outro, porque os dois estão no verdinho. Porém, digamos que o cliente B também pegou mais um a diesel. O fornecedor A aí já não tem mais opção. Ele tem um cartão amarelo e tem 2 cartões verdes. Ou seja, a prioridade dele vai ser pegar os cartões amarelinhos. Porque se já está no amarelo, já é um item de atenção. Se eu pegar mais um diesel ainda, piorou. Eu não vou produzir gasolina até matar o diesel vermelho e o diesel amarelo. Então, o quadro Rei de 1K vai nos servir para priorizar o que eu tenho que fazer. Algumas empresas, inclusive, constroem esse quadro em formato de tempo. Coloca lá das 8 às 9, das 9 às 10, para que o fornecedor A ache o que ele tem que produzir já diretamente pelo quadro. Notem que o controle está sendo feito pelo cartão. Eu só vou produzir aquilo que cabe na minha prateleira. E a programação de produção, por ordem de prioridade, está sendo feita pelo quadro Rei de 1K. Ou seja, o PCP não precisou soltar aquele mundaréu de ordem liberada de produção. Apenas com esse sisteminha de Kanban e Rei de 1K, eu consegui organizar a empresa inteira, sendo que os próprios operadores produzem o que é necessário. A função do PCP é determinar esse tamanho do nosso supermercado. Essa é a nossa funçãozinha. E se alterou a demanda, por exemplo, não tenho mais 4 a gasolina, agora vai ser 3 a gasolina, 3 a diesel e 1 elétrico. Então eu altero essa função e faço com que a produção trabalhe em cima dessa nova concepção do supermercado. É simples a ideia e realmente é prático de se aplicar. Funciona em supermercado, que o operador ali é alguém que começou a trabalhar agora. Nosso abastecedor costuma ser a primeira função de alguém dentro do supermercado. Então é fácil realmente de estar aplicando isso na empresa. A complicação é colocar essa filosofia de que o próprio operador vai produzir por conta própria. Isso que pode ser a complicação nossa. Aqui tem uma figurinha um pouquinho maior para vocês verem. Nossa expedição vai lá, pega um produto do estoque intermediário do nosso supermercado. O abastecedor vê que ele pegou, coloca o Kanban lá no quadro. O processo puxador, processo anterior, pega o Kanban, produz, deixa pronto. O abastecedor vem, pega o produto e coloca no quadro de novo. Então, o abastecedor é esse que fica zigue-zagueando na empresa. Notem que nessa fotinha ele está até de bicicleta lá dentro da nossa empresa. A Eduarda perguntou dos colaboradores que não possuem autodisciplina. Aí sim é melhor por MRP, porque o MRP vem uma ordem mesmo, vem um papelzinho, ó, produza tanto. Infelizmente, a gente, para o Lean, precisa de um operador mais gabaritado. Digamos que eu tenho mais um posto de trabalho para trás. Eu não expliquei isso durante os slides. Então, eu tenho um fornecedor, tenho um cliente e tenho aqui, sei lá, o montador. Montagem. A montagem também vai ter ou o seu estoque, o seu supermercado, que o fornecedor A vem, pega do supermercado, produz o motor e entrega para o cliente. Então pode acontecer de eu ter vários supermercados entre os postos de trabalho. Então a montagem também vai ter o seu quadro Kanban, o seu quadro Rei de 1K, melhor dizendo, aqui em cima. Como também a montagem pode trabalhar em sistema FIFO. Como que isso funciona?
eu vou ter uma linha aqui, no qual o fornecedor A pega a matéria-prima do primeiro posto aqui mais perto dele. Então, A pegou aqui para produzir o motor, anda a fila. A montagem vê que tem um espaço vago na fila, produz e tampa o buraco da fila. Então, tem as duas formas de se trabalhar dentro do sistema Lean. Ou por prateleiras, que são os supermercados, ou locais em fila. Só que a fila é limitada. Então, aqui eu só tenho 3 espaços. Se a montagem ver que os 3 espaços estão ocupados, a montagem fica parada. Ela não produz para não ter superprodução. Se o fornecedor A, que é o nosso posto de trabalho intermediário, pegar a peça, aí sim a fila anda. E aí sim a montagem trabalha para tampar essa fila. Então esse daqui é o modelinho FIFO do Lean. Primeiro que entra, primeiro que sai. É uma fila indiana. Ou, se vocês quiserem, é uma prateleira deitada. Também dá a mesma relação. Então tem várias formas da gente organizar o estoque. A ideia do Lean é zerar o estoque, ter zero. Às vezes não dá, mas pelo menos controlar a quantidade desse estoque é o ideal. Notem que na prateleira quanto na fila, nunca o estoque vai aumentar. O máximo eu já determinei. Então não tem como ter superprodução, não tem como ter um super estoque, porque não cabe no lugar, na prateleira ou na fila.